Bom dia, irmãos. Meu nome é Leonatan, sou membro da Igreja Batista Franco Plaza, pastor Reinaldo. Estamos no mês de campanha sobre a família, com o tema Filhos e Heranças do Senhor. Eu fui desafiado aqui para falar a respeito de algo, mesmo sem ter tanta aptidão para falar, mas o texto impactou de tal forma a mim que não tive nem como recusar não falar. Espero que eu consiga, através de Deus, né, através do Espírito Santo, eu possa trazer um pouco daquilo que eu senti também quando eu li esse texto e a reflexão que foi passada. O texto, né, está em Marcos 9, do 17 ao 27, onde vou ler agora aqui para a gente poder refletir nesse texto. Marcos 9, 17 ao 27. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhes, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Uma coisa que chama muita atenção nesse texto em relação à questão do Jesus logo percebe a incredulidade, a falta de fé, não só do pai, né, mas também dos próprios discípulos, né, que não puderam realizar aquele ato ali para libertar o garoto daquele mal que lhe sucedia. Então, esse primeiro momento a gente percebe, né, que Deus, que Jesus naquele momento ele percebe que eles estavam sem fé, não estavam acreditando que aquilo poderia ser feito, né? E acho que o grande desafio que a gente tem quando a gente olha para o texto é a gente entender que a gente tem que ter uma vida de oração, né? Não somente isso, mas entendemos também que precisamos transformar a nossa dor, né? A nossa dor em clamor. Mas isso é muito difícil a gente fazer isso, né? Porque normalmente quando a gente passa por algum problema, né? Seja de ordem física, espiritual, ou família, enfermidade, e se torna um problema crônico, ou seja, aquilo que não para de acontecer, né? E que sempre entristece nosso coração, parece que a gente acostuma com a dor. A humanidade, no sentido geral, parece que nós conseguimos acostumar com a dor. Então aquilo passa a ser algo já natural nosso, né? Então, só que a gente não consegue fazer com que a nossa fé, né, seja utilizada para que possamos entender que Deus pode fazer algo, né? E você vê ali o desespero daquele pai em relação ao filho,
tanto tempo, né, lutando com aquele filho. E aí esse exemplo vai para diversas. Ali era uma enfermidade, mas quantas famílias aí estão presas, né, com filhos ou filhos na droga, na prostituição, e os pais, sendo cristãos, vivem uma vida de oração o tempo todo, né, e esses filhos não são libertos. Talvez o nosso entendimento é porque a gente acostumou com a dor, a gente não está orando o suficiente, né? E para você também que não é cristão também, falta essa questão de colocar a vida em oração, colocar Cristo em primeiro lugar. E aí as outras coisas vão acontecendo com naturalidade. E é isso que a gente vê quando a gente pensa assim, em relação ao que as pessoas no contexto geral veem, é que a gente sempre quer que as coisas aconteçam com muita velocidade, né? Principalmente as coisas boas, né? A gente quer que aconteça rápido. Então a gente às vezes ora pouco e quer que receber rápido. Então às vezes nossa família a gente tem algum problema, tem uma dificuldade, seja, né, de ordem conjugal, né, marido, esposa, né, ou filho, como eu falei em relação à droga, ou até mesmo uma enfermidade, a gente já quer que aquilo se resolva, para que a gente tenha momentos felizes, né? Apesar de a gente já estar acostumado com a dor e viver com aquilo o tempo todo, mas sempre também murmurando, ao invés de transformar a nossa dor em clamor, né? Então a gente percebe que quando a gente olha para um contexto geral de pessoas, é meio que nesse sentido, né? A gente acaba não vendo essa resposta nossa para Deus, né? E Deus é um Deus do impossível, né? A gente vê isso claramente. Porque à medida que o próprio servo, o próprio pai, ele admite o seu pecado, ou seja, a incredulidade dele, né? Ele não acreditava que aquilo era possível ser realizado. À medida que ele faz aquilo, ele reconhece Jesus, né, como Deus, né? Jesus encarnado, né, naquele período. Ele realiza o milagre. Realiza o milagre. Então, para que haja, na verdade, uma ação de Deus na nossa vida, para que o impossível aconteça nas nossas vidas, precisa ter uma ação nossa, para que tenha uma ação de Deus. Nós não podemos ficar parados esperando que as coisas aconteçam. A gente precisa orar, desde o início que eu estou falando, né, porque me impactou muito essa parte da reflexão. A gente aprender realmente transformar a nossa dor, né, a nossa tristeza, nossas angústias em clamor, né, levar o nosso coração a Deus, descansar em Deus, para que Ele faça as coisas acontecerem na nossa vida. À medida que a gente não consegue entregar isso para Deus, a nossa fé não tem efeito, porque a gente passa a não acreditar. Para concluir, a gente precisa entregar tudo a Deus. Principalmente em relação à oração. Precisamos ter uma vida de oração, de devoção a Deus, para que Ele possa realizar o impossível na nossa vida. A gente tem que lembrar sempre que o nosso problema nunca vai ser maior do que o nosso Deus. E a gente também não vai saber também, a gente não sabe como Deus vai fazer, mas a gente sabe que vai ser perfeito. Tem até uma música que fala, né, essa de fundo que a gente está escutando, a gente não sabe como Deus vai fazer, mas sabe que vai ser perfeito, como tudo que Ele sempre faz na nossa vida. Então que meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem, que você possa, assim como eu também, ser impactado nesse sentido, de poder transformar a nossa dor, nossa tristeza, né, que a gente passa no nosso dia a dia, todos passam, em clamor, em oração, em devoção a Deus. Depois você vai ver a colheita, né? O que vai ser colhido, o que Deus vai te dar em relação a isso. E com certeza vai ser perfeito, como sempre Deus faz. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não esqueça de orar pelos seus filhos. E filhos, não esqueça de orar pelos seus pais. Um abraço. Deus abençoe.